Meus amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, como vocês estão? Desejo que vocês estejam bem, sob o cuidado de Deus. O amor de Deus revelado em Cristo, que morreu na cruz por nós, é o ponto central da nossa vida como pessoas cristãs. Ele impacta as nossas vidas a tal ponto que o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O texto bíblico mostra que o amor de Deus, revelado em Cristo, impacta profundamente a nossa história. Em Cristo temos vida nova. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Nós somos pessoas falhas e pecadoras. E o pecado tem as suas consequências. As Sagradas Escrituras afirmam que o pecado nos afasta de Deus. Romanos 3, 23 afirma que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E em Romanos 6, 23, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Diante desta realidade, constata-se que o ser humano estava perdido e sem esperança, pois não há nada que pudéssemos fazer para nos reconciliar com Deus e superar o pecado que nos condena. A palavra de Deus, entretanto, nos traz esperança. Romanos 3 afirma que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas afirma também no versículo seguinte: mas pela graça de Deus e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 6 afirma que o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo versículo diz ainda: mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado nos afasta de Deus e gera a morte. Mas em Cristo somos reconciliados com Deus. Em Cristo temos perdão e vida eterna. A vida nova que nós temos em Cristo impacta também a forma como nós vivemos e como nós nos relacionamos com as outras pessoas. A vida nova concretiza-se em ações práticas. E nós vemos isto em Efésios 4, onde está escrito: quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Esta palavra, escrita em Efésios 4, traz uma tarefa difícil para nós. Mas a cada instante podemos contar com a orientação de Deus para conduzir nossos passos, para que possamos viver a vida nova em Cristo, não conforme os nossos desejos e as nossas vontades, mas conforme a vontade de Deus. Que possamos viver a vida nova que Deus nos presenteou, que possamos experimentar
o quão reais são as palavras do apóstolo Paulo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que Deus, em seu infinito amor, te abençoe e conduza os teus passos, hoje e sempre. Amém.